A vida pela fé, ela traz muitos benefícios para aquele que a usa, a opera, a exercita. Hoje, Hebreus capítulo 10. Vamos meditar? Pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus e Pai, nós estamos nessa meditação, mas precisamos da Tua orientação, que o Teu Espírito venha falar com cada um de nós através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Por quê? Todos os anos, então, era apresentado um sacrifício para o perdão. Mas o que eu apresentei esse ano não serviria para o ano que vem. Diferente do sacrifício, da oferta de Deus, o Senhor Jesus por nós, que foi um sacrifício único, que resolveu essa questão do perdão, do pecado, da morte e nos trouxe a salvação. O comentário do Bispo Macedo: se oferecem continuamente a repetição dos sacrifícios de expiação feitos ano após ano e dos sacrifícios contínuos feito dia após dia pelos sacerdotes em favor dos pecados do povo, eram a prova da sua ineficácia. A lei cerimonial era como um medicamento que não consegue curar uma enfermidade, antes demanda uso contínuo para controlá-la. No 2, de outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. O comentário do 4, do Bispo Macedo: é impossível. Os judeus estavam completamente apoiados no sistema sacrificial e confiavam no seu efeito. Por isso, o Espírito Santo foi enfático ao declarar que era impossível que sangue de touros e bodes purificasse ofensas morais e espirituais cometidas contra Deus. A lei era uma provisão temporária e imperfeita diante da justiça do Altíssimo. Além do mais, os rituais jamais purificariam a consciência culpada, pois não têm poder para alcançá-la. O propósito divino em instituir a lei mosaica era mostrar o método que Deus iria usar para remover o pecado do mundo posteriormente, por meio do sacrifício do próprio Filho. Uma verdade tão simples, mas tão difícil de ser compreendida, porque quem está preso à religiosidade e às tradições. Então, na verdade, o ato de se fazer, aqueles sacrifícios, dava uma certa confiança, porque você está fazendo. Diferente da fé, que é invisível, ela não é materializada nas mãos, mas ela move montanhas. Então, a fé exige de você uma maior concentração, maior certeza, maior atitude do que o sacrifício feito por mãos humanas. Então, eles se apoiavam nos rituais como uma forma de achar que estava tudo bem. No 5. Por exemplo, um exemplo simples, para que a gente consiga entender. É como o marido que trai a esposa, mas quando está com a esposa ele fala assim: olha, eu amo você muito, você é a minha única, você é a minha escolhida. Mas ele, por trás da esposa, tem outras mulheres. Quer dizer, a esposa pode até se sentir bem com aquelas palavras, mas ela desconfia que ele não é só dela. Assim é Deus, Por mais que eles estivessem oferecendo um sacrifício para Deus e para a remissão dos pecados, eles continuavam depois cometendo. No 5, por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. O comentário do Bispo Macedo diz o seguinte: ao entrar no mundo, o Senhor Jesus revelou que Deus não se agradava mais de receber sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado. O anseio divino em se reconciliar com a raça humana só poderia ser atendido por meio do seu Filho unigênito.
Por isso ele se ofereceu voluntariamente para ser o sacrifício definitivo que removeria os antigos rituais de expiação, ou seja, o Senhor Jesus iria dispensar a sombra dos bens futuros para estabelecer por meio de si mesmo o que era real e verdadeiro. E aí nós compreendemos que até nos evangelhos o Senhor Jesus nunca foi fazer um ritual de sacrifício de animais. Em nenhum momento você nota isso, quer dizer, aquilo já deixou de agradar a Deus. Agradava os homens, porque traziam desencargo da consciência, mas já não agradava mais a Deus. O 7. Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui, olha, a tua vontade, né? Nós temos a nossa vontade própria, mas nem sempre a nossa vontade, ela está de acordo com a vontade de Deus. Há vontades que nós temos que sim, estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Até o Pai Nosso, quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer, a vontade de Deus que tem sido feita nos céus, nós também pedimos que seja feita na terra. Mas para isso eu preciso me submeter às vontades dele. O que ele quis dizer com esse versículo 9, o comentário do bispo diz, eis aqui venho. A desobediência de Adão criou uma barreira na comunhão do homem com Deus. Por isso, somente uma obediência perfeita poderia removê-la. Ao se inclinar ao Pai para que ele fizesse consigo o que bem quisesse, o Filho mostra sua disposição em obedecer de forma completa, conforme está escrito no Salmo messiânico, os meus ouvidos abristes, o Salmo 40, versículo 6. Isso reforça a sua total atenção para ouvir e atender à voz do Pai. O Senhor Jesus teve pressa para se submeter ao plano divino, por isso se prontificou a sofrer a humilhação de receber um corpo e uma natureza humana, ao afirmar, corpo me preparastes. Ele revela que o Altíssimo preparou sua concepção milagrosa no ventre de Maria. Pelo exemplo de vida do Salvador, vemos que é impossível se sujeitar à vontade divina sem sacrificar. Essa é a razão de muitos confessarem com seus lábios, mas não lhe agradarem. Possuem uma vida em obediência à palavra, justamente porque não estão dispostos a negar a si mesmos. Então, essa é a maior vontade de Deus, é que venhamos lhe obedecer voluntariamente, não por imposição, por obrigação. No 10, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todos os sacerdotes aparecem cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. E aí você consegue compreender por que aqueles rituais do passado não conseguiram alcançar o perdão. Porque às vezes a pessoa estava cometendo constantemente o mesmo erro, mas ela sabia que naquele período certo, que já estava, por exemplo, na agenda, ela iria lá no templo apresentar um sacrifício por aqueles pecados. Então, ela sabia que cometendo aqueles pecados ou não, ela iria lá sacrificar para ficar tudo certo. Então ela, olha, eu vou cometer meus pecados consciente, sei que está errado, mas olha, eu vou pegar aquele animalzinho ali, ó, tá crescendo, ele já está com 2 anos, então esse ano, quando ele completar 3 anos, eu vou levar ele no templo, eu vou sacrificar e olha, tudo certo. Vou continuar pecando, porque no outro ano eu volto lá para sacrificar de novo. E aí o ser humano viveu assim. Sabe que o ser humano, ele se acostuma muito rápido com as coisas, né? Ele se acostuma com a situação em que ele está. Se ele está em pecado e ele vem cometendo constantemente o mesmo pecado, ele se acostuma a fazer, olha, não está acontecendo nada, não aconteceu nada, não sinto nada, então vou continuar fazendo.
Quer dizer, ele vai se enganando, ou tentando se enganar e tentando enganar a Deus. No 13, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vamos ler o comentário do Bispo Macedo do 12? Diz assim, ó: havendo oferecido tudo o que o Senhor Jesus precisava fazer para libertar o homem do pecado e conceder-lhe a salvação, foi feito. Ele não se poupou de nenhum sacrifício. Agora cabe a cada um se arrepender dos seus atos, confessar a fé nele e abandonar definitivamente o pecado para viver em novidade de vida, sem esquecer que a vida cristã exige renúncia diária da própria vontade em prol da vontade de Deus. O 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oblação é o sacrifício, foi o que o Senhor Jesus fez, a oferta. No 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembra que o sumo sacerdote, ele só poderia entrar no Santo dos Santos ou no santuário quando ele apresentasse um sacrifício pelos seus pecados e fosse perdoado, então ele teria acesso à presença de Deus. Então, agora que Deus escreveu as leis dele, a palavra dele no nosso coração, no nosso entendimento, então nós nos purificamos pela palavra. E o sangue do Senhor Jesus nos perdoa dos nossos pecados, das nossas ofensas e nos torna justos para entrar no santuário de Deus. Quer dizer, pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos acesso ao santuário de Deus. Aí o comentário diz assim do bispo: entrar no santuário. Nenhuma oferta ou atitude humana poderia alcançar o alto privilégio de entrar no santuário celestial. Poucos homens conseguiram adentrar no Santo dos Santos terrestre, pois esse direito pertencia somente ao sumo sacerdote para representar toda a multidão que ficava do lado de fora do santuário. Ele traria no peitoral de suas vestes pedras que representavam as 12 tribos de Israel. A liberdade de pleno acesso, nunca dada a ninguém, nem mesmo aos profetas mais considerados por Deus, foi concedida a todos por meio do sangue do Senhor Jesus. Ao contrário do medo que outrora as pessoas sentiam de se aproximar do santuário devido à santidade no lugar, na nova aliança somos estimulados a não termos timidez alguma. Portanto, podemos chegar com ousadia diante do trono do Altíssimo, certos de que o sangue do seu amado Filho nos perdoou, justificou e santificou. No 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, um verdadeiro coração. Se há o verdadeiro coração, há o coração também mentiroso. Se é inteira certeza de fé, eu posso estar, então, também cheio de dúvida e não na fé. Então, quer dizer, eu posso estar com meu coração também sujo, não purificado. Minha consciência pode estar manchada, pode não estar limpa. O corpo lavado, porque eu posso não ter me batizado nas águas. Então, isso aqui que nós vemos acontece constantemente conosco hoje. É isso que nós temos que buscar, um verdadeiro coração. Se não temos, perguntamos, meu Deus, o que falta para que eu tenha esse coração verdadeiro? O que falta para que eu tenha uma fé que seja capaz de produzir a salvação? O que falta para que o meu coração seja purificado, minha consciência seja lavada? O que falta para que eu me batize nas águas e tome uma decisão de sepultar de fato a velha criatura e começar algo novo? Então,
Diante dessas perguntas que fazemos para Deus, através da palavra dele, ele vai nos responder. O comentário do 22, Bispo Macedo diz, verdadeiro coração. Isso é uma exigência expressa do Todo-Poderoso, aqueles que desejam manter comunhão com ele. Apesar de o Filho de Deus ter feito perfeito sacrifício pela humanidade, um hipócrita não consegue se aproximar do trono divino. Somente um coração sincero e convicto de que precisa de ajuda será atendido pelo Altíssimo. Ou seja, mesmo que Deus saiba tudo o que se passa em nosso íntimo, ele deseja ver a nossa disposição em rejeitar o orgulho e em admitir nossos erros, nossas fraquezas e nossa dependência dele. Afinal, sem sinceridade é impossível haver entrega verdadeira. Portanto, não adianta requerer as bênçãos divinas ocultando mágoas, pecados e dúvidas. Aquele que é honesto consigo mesmo e está imbuído do espírito de fé e de confiança inabalável, por causa do Senhor Jesus, possui a garantia do seu socorro. E aí, continuando no 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu tiro uma lição desse 25, sabe o que é desse versículo? Não deixando nossa mútua congregação. Eu vejo a importância de eu estar na igreja, de eu ter aquele momento em que eu vou a uma reunião para ouvir a palavra de Deus. A necessidade que eu estou ali. Porque Deus vai usar o bispo, o pastor, na sua pregação para atender as necessidades que eu tenho. Necessidades que vão me ser úteis no meu dia a dia, no meu trabalho, em casa, entre os meus vizinhos, meus amigos, para que eu possa espalhar o bom perfume de Cristo. Aqui eu vejo a necessidade de nós estarmos sempre na igreja buscando uma direção de Deus. O comentário diz assim do Bispo Macedo: a igreja física tem papel fundamental na manutenção, no desenvolvimento da fé. Quando essa epístola foi escrita, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Os motivos dessa ausência eram o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em se misturar com os gentios. Além disso, havia a má influência daqueles que semeavam a ideia de que não era necessário se reunir. Contudo, nenhuma circunstância é justificativa para que um cristão abandone o seu dever de congregar e deixe de receber instrução e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos, rejeitando a determinação divina e também a igreja, que é a noiva de Cristo. Agora, continuando no 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O comentário do 26 ao 28, pecado voluntário. No Antigo Testamento estava estabelecido que se algum israelita fosse apanhado adorando ídolos e houvesse 2 ou 3 testemunhas que confirmassem esse ato, ele deveria ser apedrejado. Veja que a antiga aliança, selada com sangue de animais, o pecado de abandono da fé era punido com a morte. Tamanha era a severidade como Deus tratava esse tipo de conduta. Imagine então que aflição sofrerá aquele que, depois de conhecer a verdade, quebra o seu compromisso de fidelidade à nova aliança selada com o sangue do Filho de Deus, entrar deliberadamente no pecado e rejeitar a palavra de Deus. São os maiores insultos a ele.
Quem age assim caminha na rota do inferno. Por isso, a forte repreensão divina mostra a expectação horrível de juízo que aguarda a pessoa que não se arrepender, a condenação eterna, ao tormento e à ausência da misericórdia divina sobre si. Por isso, não podemos culpar a Deus se nossa alma for para o inferno, porque nós temos sido alertados com respeito às nossas escolhas e nós podemos avaliar se elas estão certas ou erradas. No 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O comentário diz assim, pisar o Filho de Deus. O autor da epístola nos indica que a punição é proporcional à ofensa cometida. Se quebrar a lei mosaica exigia a morte, desprezar o Senhor Jesus é pisar seu sacrifício. Pisar seu sacrifício trazem a pior de todas as condenações no porvir, o tormento eterno. Embora o Altíssimo seja bom, ele é justo e se vingará dos que rejeitarem conscientemente o seu Filho e ultrajarem o Espírito Santo, que opera constantemente para a salvação. A expressão horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo significa estar debaixo do peso da justiça divina e se tornar inimigo dele. Aqueles que pensam que Deus só é amor e por isso seguem no pecado deliberado, ignoram o seu caráter justo. A pessoa que decidir continuar em rebeldia provará da intensidade da sua ira e verá que é impossível fugir dela. Essa exortação nos estimula a ter perseverança na fé para chegarmos ao fim da caminhada cristã. É muito forte, né? Quer dizer, todos nós temos consciência das nossas escolhas, né? Se elas estão sendo boas ou não. Por isso a necessidade de avaliarmos todos os dias aquilo que nós fizemos ao longo desse dia, né? No 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Muitas pessoas se tornaram mártires ao se converterem ao Senhor Jesus, ao assumirem essa fé. Esses mártires morreram pelo Senhor Jesus. Então ele diz aqui, né? Suportaste grande combate de aflição. Então nós não podemos imaginar que não vamos sofrer aflições por causa do nome do Senhor Jesus. 34. Porque também vós compadeceste das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, a nossa confiança na palavra de Deus vai nos dar a recompensa. E essa recompensa não podemos imaginar que seja só aqui, ela é na eternidade com Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, olha o que nos faz alcançar a promessa, a paciência, sabendo esperar. O bispo Macedo, no comentário, diz, o galardão da confiança é a salvação, isto é, a grandiosa e imensurável recompensa daquele que persevera na fé até o fim. Para isso, o justo não pode ceder às tentações, ao desânimo e ao esfriamento espiritual, e assim jogar fora os privilégios da aliança com Deus. Entre esses privilégios estão o direito de se tornar um primogênito, ou seja, filho do Altíssimo e irmão do Senhor Jesus, o livre acesso ao trono da graça, o perdão, a justificação, o socorro em tempos de angústia e a salvação. Dessa forma, vale empregar todos os esforços a fim de mantermos a mesma confiança inicial que nos levou a assumir a fé no Senhor Jesus. Manter-se fiel com os olhos fixos
nas suas promessas eternas, garantirá a persistência, a firmeza e os bons olhos até o fim. Sabe, hoje em dia nós vemos cristãos, aqueles imediatistas, né? Então eles não conseguem alcançar essa paciência em esperar que a promessa vai se cumprir ou que a vontade de Deus venha fazê-la alcançar as promessas. Normalmente o ser humano, ele quer fechar os olhos e ao abrir já vê tudo pronto. E com Deus não é assim, a fé não é assim. O 37. Porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então aqui está o segredo daqueles que querem alcançar a salvação. É viver pela fé. Viver pela fé é não saber o que vai ser o dia de amanhã, mas ter segurança, certeza, confiança de que Deus já está no dia de amanhã cuidando de você. O comentário diz assim, ó, o que é viver pela fé? Os textos sagrados reafirmam essa declaração várias vezes para enfatizar que esta é a única condição estabelecida por Deus para que o homem tenha vida nele. Não se trata de crer em algumas situações, mas de viver de fé em fé, ou seja, confiando no Senhor Jesus de forma contínua. Todas as virtudes espirituais, como a fidelidade, a benignidade, a paciência e as demais, nascem da fé. Inclusive, é por meio dela que conquistamos a salvação. Portanto, a fé é a forma fundamental da vida, que precisa ser protegida e preservada diante disso. Se alguém se retirar, isto é, se a pessoa recuar na sua vida espiritual, deixando-se vencer pelas dúvidas, pelo desânimo, estará se expondo à ira divina. O amor, a obediência e a fé que ela tinha no passado não poderão salvá-la se hoje ela estiver vivendo na incredulidade. Minha alma não tem prazer nele. Se aquele que vive continuamente na fé dá prazer ao Altíssimo, pois ele se alegra com quem depende dia após dia da sua ajuda, então aquele que retrocede é objeto da sua insatisfação. A advertência é contra aqueles que se deixaram vencer pelas dúvidas, pelas tentações e pelo medo das perseguições, pois a apostasia causa profundo descontentamento em Deus, isto é, ele sente indignação com a covardia daqueles que uma vez foram iluminados pela palavra, mas recuaram na fé por causa da sedução do pecado. O propósito da fé só pode ser cumprido naqueles que perseverantemente permanecem fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Estes receberão dele a incorruptível coroa da vida, como recompensa pela sua fidelidade. Por isso vale a pena manter a fé e a boa consciência. Continuando no 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí, quem você é? Aqueles que se retiram ou aqueles que creem, que permanecem, que vão até o fim? Esse vídeo hoje ficou um pouco mais longo, mas ele exigiu um pouco mais de tempo para poder explicar. Gostaria de falar mais coisas, não tenha dúvida, mas você pode meditar aí na palavra de Deus e extrair muito mais coisas dela do que nós lemos e falamos aqui, tá bom? Que Deus continue iluminando, partilhe o vídeo, fique bem, fique com Jesus.